é que a nossa proposta não é dizer pra você que a igreja que eu frequento, ou a igreja que o Pedrinho frequenta, ou a igreja que o convidado tal frequenta é a igreja certa, é a igreja perfeita, porque não existe igreja perfeita. Não é essa a nossa proposta, tá? Aliás, se um dia você encontrar uma igreja perfeita, eu recomendo que você não entre lá. Porque se eu achar uma igreja perfeita, eu não vou entrar lá. Porque se eu entrar lá, eu vou estragar a igreja, porque é um imperfeito entrando na igreja perfeita. Então a ideia não é igrejas perfeitas. A ideia é pensar em igrejas coerentes, o que é muito diferente. Uma igreja coerente não é uma igreja que se entende a melhor, a mais correta, a perfeita, onde ninguém peca, onde não tem problema. Isso é ilusão, isso é utopia. A ideia é pura e simplesmente ser coerente com aquilo que a gente tem como central no evangelho e aquilo que a gente pratica, tanto na vida comunitária quanto na vida eclesiástica. Tá? Isso faz sentido? Com certeza, isso até desemboca naquilo que a gente estava conversando anteriormente, né? Os convidados que a gente vai trazer aqui, a ideia é que tenha coerência com a nossa teologia, Boa. né? E talvez a gente vai ter mais convergência com um pai de santo Nossa, eu não do que duvido. com um pastor. Não duvido. Né? Depende do pastor, né? Então, depende do pastor, cara. Depende do pastor, porque é muito provável que a gente tenha essas divergências com a maioria das denominações, não porque a igreja evangélica, em sua maioria, pensa dessa forma, porque a igreja evangélica está aí há 500 anos. Exato. E agora, as igrejas que é chamadas de neopentecostalismo, ela criou um corpo muito maior. Então, elas, como elas são muito ramificadas, elas acabam tendo um espaço maior dentro da sociedade Maior visibilidade. e tem uma visibilidade maior. E aí parece que quando a gente pensa sobre evangélico, a gente reflete nos neopentecostais. E não é. Não é. E não é. Não é. Esse pessoal deturpa o evangelho. Inclusive, gente, eu sei que é forte a gente falar isso, né? Pô, esse pessoal deturpa o evangelho, mas eu acredito assim mesmo. Deturpa literalmente. Com certeza, né? com certeza. A ideia aqui é muito mais a gente tentar lembrar de que ser pertencente ao reino não significa ser esquisitoide. Né? Durante muito tempo a gente ouviu, não, mas o cristão é diferente. Eu concordo, o cristão é diferente. Porque a ideia base do cristianismo, ela é muito contra a cultura. Tá? Na contracultura, né? Você vai ter situações. Na cultura, você vai ter situações onde sonegar um imposto é honesto. E a gente já tá vendo pastor falar que tem que sonegar imposto, mano. Você tá entendendo? Enquanto Jesus fala, Dai a então, César. Jesus, o que a gente faz aqui com o imposto? Dai a César o que é de César. Aí o pastor da igreja XYZ tem que sonegar o imposto. Mas só negar o dízimo não pode. Altíssimo de jeito nenhum, né? Então, assim, a cultura é sonegar o imposto, é dar o jeitinho, é ser desonesto, chamando desonestidade de honestidade. É bizarro, né? Então, sim, ser cristão é ir na contracultura. É quando alguém te oferece a possibilidade de você ficar muito louco e responsável em relação à sua própria vida, você dizer, não, muito obrigado, não, porque você está centrado numa vida equilibrada. Isso é ser cristão, e ser cristão de fato vai na contracultura. Mas não tem a ver com ser esquisitoide. Não tem a ver com, Pedro, você tá em pecado, porque esse seu cabelo compridinho aí, tem que cortar, tá bom? Tá? Não tem a ver com isso. Tem um alargadorzinho. Tem um largadorzinho. Cara, eu sou muito mais crente que você. Eu não tenho cabelo comprido. Eu não tenho um alargador. Você é muito pecador, velho. É isso. Tem